Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino. Uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Com todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Nossa, essa luz, né? Voltamos. Para dar continuidade, agora a gente vai fazer uma dinâmica. E a gente teve a honra do aceite do grupo de comitê de pacientes para participar dessa dinâmica junto com a gente. A gente pensou numa ideia de uma brincadeira mesmo, que é um talk show, falando sobre os maiores mitos e verdades no cenário da nutrição. Acho que o vídeo que a Gra apresentou na aula dela, ele mostra muito essa realidade. E quem é paciente oncológico sabe que toda vez que começa o tratamento, vem sempre um tio, uma tia, uma vizinha, vem sempre uma voz amiga, nas melhores das intenções, trazer alguma coisa milagrosa para o tratamento oncológico. Então, a nossa ideia é trazer isso de uma maneira bem leve, mas para que vocês, pacientes, né, toda essa equipe maravilhosa que está aqui na frente, vocês sejam o brilho desse painel. Então, foi uma honra para nós, da nutrição, esse aceite. E, depois dessa mesa, a gente vai ter uma aula extra com o Dr. Daniel, que está ali aguardando. Então, eu convido a todos a aguardarem, que o Daniel vai trazer uma fala maravilhosa falando sobre o papel do profissional na jornada do paciente. Tá? Então, para começar, eu vou passar... Cadê a Kel? Ah, está aqui. Ah, tem outro, desculpa. Não, eu vou ficar com o meu, gente. Acho que, para começar, a gente pensou em algumas perguntas também do que a gente mais recebe, tanto no consultório quanto no hospital, mas eles também acho que estão bem afiados nas perguntas que eles vão trazer para a gente, e a gente vai tentar fazer essa dinâmica de uma maneira bem tranquila. E também os nutricionistas que estiverem aqui, se vocês tiverem... e os pacientes. Se vocês tiverem perguntas e quiserem incrementar as respostas, fiquem à vontade. Tá bom? Algum de vocês quer começar? Duda. Boa tarde, eu sou a Duda Dornella, sou paciente de LMC, faço parte do comitê de pacientes da Abrale. Sou uma paciente transplantada
E nós passamos aí por desafios enormes durante o transplante de medula. Quando a gente vivenciou aí a parte do câncer, né, uma das coisas que primeiro um dos tios, familiares sempre pergunta é sobre os chás, né? Tudo, os famosos chás que cura e tudo mais. E aí vieram assim vieram várias pessoas me indicando para tomar um chá de graviola, né? Acho que todo mundo já ouviu falar aqui. E é uma das coisas que eu gostaria que vocês também falassem sobre. Como a gente faz com essa daí? Essa é o clássico, né? Sim. Chá da folha da graviola é o maior clássico da nutrição e oncologia. Isso. Não é só um chá de graviola, é da folha. A folha da muito graviola. específico. Né? Quer começar? Pode falar. Bom, assim, o chá da folha da graviola entra como um fitoterápico. Então, fitoterápico é tudo que possui uma capacidade de ter uma ação benéfica no nosso corpo. Mas o problema de quando a gente está falando de alguns fitoterápicos na oncologia é que a gente tem algumas interações negativas. Então, fitoterápico é uma sopa de fitoterápicos. Então, não existe só um único componente. Essa é uma diferença muito importante de um remédio. Quando a gente usa um remédio, a gente está falando de um único composto. O chá da folha da graviola, ele tem um porém de que, dependendo da dose que a gente usa, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e ele é neurotóxico, né? A gente tem alguns estudos de caso que demonstram isso. E, num contexto oncológico, quando a gente imagina que isso pode ajudar na cura de um câncer ou até causar um câncer, dificilmente o paciente usa uma xícara só, né? E aí a gente tem um problema muito grande, que é esse excesso crônico, né? Um consumo crônico e excessivo que causa essa neurotoxicidade que muitas vezes o próprio paciente não comenta com a equipe médica, porque também a gente pode falar um pouco de que se é natural é bom. E aí, quando a gente está falando de interação droga-nutriente, nem sempre isso vale, né? Às vezes a gente precisa dar uma luz maior para o medicamento e o natural atrapalha. E aí a gente tem um monte de efeito colateral, então é consenso de que o chá da folha da graviola, infelizmente, não cura o câncer, né? E, assim, não deve ser utilizado, especialmente para quem está utilizando medicamento, quimioterapia. Você quer falar? E eu só queria complementar que a ideia dos alimentos que trazem para nós é de superalimentos. Então, tem esse alimento específico. Eu recebo muito no meu consultório agora, eu atendo muito TGI, então, os pacientes tomando kefir. E a gente até tem estudos, mas no modelo lá da célula, da plaquinha. Então, até sair daquele modelo para chegar no animal, para chegar no humano, a gente tem um longo caminho a percorrer. Mas a gente começa a ter alguma evidência naquele estudo bem inicial e a gente já quer extrapolar. Então, esse conceito de superalimento, ele acaba sendo injusto até com o alimento, tadinho, né? A graviola é tão boa, mas ela ganha como status de superalimento e não é somente um único alimento que vai resolver a vida do paciente com tantos tipos de tratamentos e tantos tipos de doença. Posso complementar só? Eu acho que só para complementar também, o contexto em que é inserido esse alimento. Né? Então, por exemplo, num contexto onde você já tem um padrão alimentar que é muito favorável à inflamação, você pode até favorecer uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica e doses maiores neurotóxicas ultrapassam essa barreira encefálica e podem piorar um quadro, né? Então, eu acho que a gente tem que levar muitas coisas em consideração no cenário da oncologia, né? Aninha, desculpa. Vamos ver se está funcionando. Bom, então, acho que esse assunto, eu só queria dar uma contextualizada. Esse assunto surgiu porque realmente tiveram estudos com folha de graviola que mostrou que ela tem efeitos citotóxicos para algumas linhagens tumorais, que foi que você bem explicou. Exatamente. Então, quando a gente pega a célula de tumor e utiliza lá na linhagem. Mas, depois disso, vieram alguns estudos mostrando efeitos hepatotóxicos, quando combinado em seres humanos, quando foi feito. Na verdade, esses estudos até vieram, muitas vezes, como relato de caso. Pessoas que chegaram na emergência com efeitos hepatotóxicos, justamente pelo consumo de grandes doses, como a Isa bem colocou, do chá,
combinado com a quimioterapia, e aí a gente pode potencializar alguns efeitos. Claro que essas situações são situações onde a pessoa fez um uso sem uma recomendação. Pode ser que, pontualmente, em algumas situações, fazer o uso do chá, e aí você tem um profissional te acompanhando, isso pode não te causar nenhum dano e pode ser algo que seja benéfico por outras questões e não com o objetivo de cura do câncer, né? Com o objetivo de realmente colaborar ali com mais antioxidantes, com trazer outros benefícios. Mas, nesse sentido, a gente tem alguns alimentos ou alguns outros chás, inclusive, que a gente tem mais segurança para usar. Então, por isso que ele acaba não sendo a nossa primeira opção. Então, era só para complementar mesmo, para dar uma contextualizada. Obrigada por responder. E eu, como paciente transplantada, a gente escutou muitas coisas, né? E durante o transplante também a gente tem que se preocupar ainda mais, principalmente durante o processo do transplante. É uma das coisas que nós pacientes temos que ter uma restrição ali alimentar por conta de alimentos de casca fina, né? Então, a gente depois, se vocês puderem falar sobre isso, acho que seria muito legal. É sobre os alimentos de casca fina? Isso. Nossa, eu acho que essa é uma pergunta que a gente fica até se segurando para falar. Mas, o que eu acho muito interessante, eu entrei na onco há 12 anos atrás, e a oncologia, não só a onco, mas a nutrição mudou muito. E, graças a Deus, ela mudou para melhor. Então, a gente conseguiu melhorar muito esse cenário, né, dessa nutrição e da alimentação do paciente. Quando eu entrei no Itaci, há 12 anos atrás, Carol era minha parceira, foi lá do Itaci, os pacientes passavam o tratamento inteiro sem consumir uma fruta, porque a orientação era que o paciente só poderia consumir fruta de casca fina e, na maioria das vezes, quando ele tivesse menos de 500 neutrófilos, era casca grossa e cozida. Então, o que acontecia? Quando a gente trabalha na pediatria, eu vou falar do cenário da pediatria, que foi a maior parte da minha jornada dentro da nutrição, isso é muito difícil, porque a gente está formando o paladar de uma criança, então eu acabava fazendo com que essa criança ficasse 1, 2, 3 anos do tratamento sem consumir nenhuma fruta, e aí, quando terminava o tratamento, a gente falava, agora vocês podem comer. E o que acontecia? Ela não comia mais nenhuma fruta. Então, a gente começou a trabalhar muito com isso no primeiro painel de nutrição, há 7 anos atrás, ou 8 anos atrás. No primeiro workshop de nutrição que a gente teve aqui no simpósio, a gente trouxe uma engenheira de alimentos para falar e para explicar um pouco mais sobre essa questão da higienização. E a gente conseguiu comprovar hoje, né? Hoje isso já é muito mais evidente, a gente já tem guidelines que mostram que não precisa restringir nenhum tipo de fruta durante o tratamento. O que a gente precisa orientar é que o paciente realmente faça a higienização de forma correta. Dentro de um contexto do SUS, que foi a minha área de atuação durante toda essa jornada, eu acho muito importante só a gente entender outros fatores, né? Se esse paciente tem acesso a saneamento básico, se é um paciente que tem uma condição de ter não só essa diversidade em relação a frutas, legumes e verduras, mas também esse entendimento em relação à higienização. Então, a prescrição, para mim, ela ainda continua muito individual, mas quando no que diz respeito ao geral, a gente não faz mais essa restrição, porque a gente já entende hoje, com os estudos que a gente tem de sobreviventes, que esse paciente vai sim ter um impacto na alimentação dele no futuro e também no estado nutricional e diversos outros fatores. Ai, que bom, né? Que resolveu isso, porque eu fiquei maravilhoso. Um bom tempo sem comer Mas uva, eu ainda recebo pacientes, eu ainda recebo pacientes que vêm de grandes centros que têm essa restrição vinda pela equipe médica. Mas na minha residência, quando eu estava fazendo residência, no hospital que eu fiz, assim, o serviço de alimentação era excelente. Então, para paciente transplantado, por exemplo, a gente enviava alface, que é uma coisa que muitas vezes é impensável, né? E aí eu fui para os Estados Unidos fazer um pedaço da minha residência lá e fui visitar o serviço de alimentação, e eles só davam para o paciente transplantado fruta cozida. E eu falei, nossa, que estranho, né? Porque a gente tem guidelines, estudos americanos que mostram que é seguro a gente, de uma higienização certa, comer esses alimentos. E aí que eu percebi, gente, nos Estados Unidos, eles não têm o hábito de ter um hipoclorito à disposição, água sanitária, cândida. Então, a gente é um país de terceiro mundo.
Então, a gente precisa evitar diarreia em crianças, em adultos. E uma das coisas que a gente faz como política pública é conseguir higienizar esses alimentos da forma correta e passar isso para a população. Então, a gente tem o hábito, nem que seja só de passar uma água. E lá nos Estados Unidos, não existe um produto com cloro para higienizar a casca de alimento, por exemplo. E é daí que vem todo esse... Como a gente ainda precisa de grandes centros americanos para guiar, né, as nossas condutas, e eles não têm esse hábito, a gente herda esse mito de que precisa. De fato, lá precisa, mas aqui, que a gente consegue orientar bem o paciente, a gente tem água sanitária a R$ 4 no mercado, é possível a gente fazer o uso desses alimentos. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu sou médico mastologista e eu quero trazer um caso muito emblemático da minha vida, que não é mito, é verdade, porque eu vi, e eu gostaria, se vocês pudessem comentar, porque é algo que mudou a minha visão numa época. Eu faço ultrassom de mamas, faço bastante, sempre fiz, e numa certa ocasião, há uns 10 anos atrás, eu fui fazer um ultrassom de uma paciente que não era minha. E eu vi a mamografia, era um câncer de mama declarado, um BIRAD 5, e eu ia fazer aquele ultrassom de uma paciente que não era minha, então eu cheguei quieto, e eu comecei a fazer o ultrassom e eu não enxergava, não achava o tumor. E aquilo começou a me intrigar, porque ela não tinha cicatriz na mama, ela não tinha alopecia, ou seja, não estava fazendo terapia neoadjuvante, não estava fazendo químio, não estava em tratamento. E daí eu comecei a conversar com ela, e eu falei, como é que a senhora está? Ela falou, eu tenho um câncer de mama, eu estou tratando. Eu falei, como que a senhora está tratando? Ela falou, o senhor não vai acreditar. Eu falei, eu vou. Eu vou, claro que eu vou. Eu estou fazendo um tratamento com uma dieta à base de produtos crus, sem tempero, há 2 meses. Eu já tinha defendido meu mestrado sobre obesidade e câncer de mama, e aquilo me tocou muito, porque o tumor tinha sumido. Sumido. Não havia mais tumor. Claramente, ela fez uma dieta anti-inflamatória completa e se restringiu, mas aquele tumor sumiu. O que me fez, como médico, começar a entender que os tratamentos nutricionais, em algumas situações, eles podem ser mais eficazes, às vezes, que os tratamentos que a gente oferece. Isso eu não posso debater num plenário médico, porque não é bem aceito. E eu não estou falando de medicina alternativa, estou falando de ciência, estou falando de um caso que eu vi, coisas que eu estudo. E eu fico feliz em trazer isso para vocês e gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque a gente não... ela tinha tanto medo de me contar que isso eu imagino que muita gente deixa de fazer. Não acho que as pessoas devam fazer isso sem tratar a doença do ponto de vista alopático, como a gente sabe que deve tratar. Mas isso se tornou algo que eu nunca mais esqueci. Uma dieta anti-inflamatória que sumiu com o tumor. Queria saber a opinião de vocês. Posso Começa, começar? Aninha. Bom, que relato, né? Eu acho que é importante aqui fortalecer a sua fala, porque você disse isso e é importante a gente deixar isso bem ampliar essa ênfase nesse assunto, que é o fato de que a nutrição ela é complementar, né? Então a gente jamais sugere a nutrição como alternativa, sempre de forma complementar ao tratamento. Mas de fato, quando a gente estuda os mecanismos de surgimento do tumor, a gente começa a entender que todos os nutrientes e compostos bioativos presentes nos nutrientes são capazes de atuar em todas as vias que regulam os mecanismos que levam ao desenvolvimento tumoral. Então, quando a gente estuda biologicamente o tumor, para quem é nutricionista, para quem se debruça em estudar de forma molecular como que os nutrientes atuam, fica muito nítido que a gente tem um potencial muito grande através do alimento. E eu vou roubar uma frase da doutora Vânia, aqui na palestra, que ela falou, alimento é informação. E, de fato, é. Então, quando a gente se alimenta, a gente tem vários processos dos quais nós, nutricionistas, não temos controle absoluto quando a gente está com um paciente, que é o processo desse alimento ser transformado em nutriente e chegar até as células. Então, esse é um processo que, claro, a gente melhora na nossa atuação como nutricionista, mas a gente não tem controle absoluto, né? Se isso, de fato, vai chegar até as células. Mas uma vez que ele chegue, e a partir do momento que a gente tem a garantias que ele chegue, a gente tem, sim, condições de atuar em todos esses que a gente chama de forma técnica, a gente tem um nome para hallmarkers do câncer, então são os marcadores do surgimento do tumor, então a gente consegue fazer essa modulação. Então, é incrível realmente esse relato, não é algo que a gente utiliza
abertamente, como o doutor muito bem expôs, mas, sem dúvida, nós somos as maiores defensoras e impulsionadoras dos nossos pacientes para que eles assumam condutas nutricionais para que levem eles para os mesmos objetivos que tem a terapia alopática, né? Pode falar. Depois a gente... Daí depois ela já fala. Olá, pessoal. Sou Amanda Oliveira, paciente de linfoma não Hodgkin, em grandes células B. Também transplantei 2 vezes, fiz autólogo e halogênico. E, então, passei por todas essas restrições durante o transplante. A Duda falou sobre o primeiro grande mito, mas eu vou falar sobre o segundo grande mito, que é a questão do noni. Então, assim, eu lembro da minha vizinha batendo na porta ali, me dando uma sacolinha de noni, me indicando bater com suco de uva, enfim. Ter que tomar 3 dedinhos de manhã, em jejum, toda aquela coisa. Então, eu gostaria de saber se tem alguma propriedade no noni, e também misturada ao suco de uva, né, que gerou toda essa repercussão. E também uma segunda pergunta relacionada à DEC, né, a doença do enxerto contra-hospedeiro. Eu lembro que, quando eu fui para casa, tinha todas essas restrições alimentícias, e aí eu lembro de um certo dia fazer uma comida e colocar um tempero. E aí, não sei se tem relação alguma com isso, mas depois disso começou a surgir a doença do enxerto contra-hospedeiro. Veio, não sei se, né, alguma coincidência nesse sentido, mas estourou justamente na minha boca. E aí eu fui olhar que tempero que eu usei. Vocês vão rir nesse momento, porque foi um tempero baiano. Eu não sabia, coloquei um pouquinho, achei que fosse, sei lá, coentro, alguma coisa mais simples, e coloquei. Estava com muita vontade de comer uma comida assim mais temperada, não poderia, mas coloquei um pouquinho. E aí fiquei me martirizando. E carrego comigo isso até hoje. Assim, será que tem alguma relação, algum vínculo? Será que foi minha culpa ali ter colocado aquele temperinho? Ou será que foi só uma coincidência ali naquele momento a doença do enxerto vir e atingir logo aqui a parte da boca? Deixa eu só fazer um comentário do noni. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um vídeo que fala sobre um suco para a cura do câncer, do noni, que é um dos vídeos mais vistos do YouTube em 2020. Então, olha o perigo dessa informação. Por isso que eu acho que um dos pontos principais que a gente não comentou ainda é que essa atuação, né, multiprofissional, e nesse cenário, principalmente da nutrição, que a gente está aqui para levantar a bandeira do nutricionista, para vocês verem a importância da nutrição e da gente realmente trazer essas informações para os nossos pacientes, porque o acesso, hoje em dia, é muito fácil. Então, qualquer um consegue pesquisar, as informações elas chegam numa velocidade que 15, 20 anos atrás elas não chegavam. Então, isso é muito perigoso e a gente acabou vendo, a gente visualiza isso principalmente no YouTube, que é um canal aberto, que é muito fácil os pacientes acessarem, e os vídeos são bem, assim, impactantes, né? Então, é a cura, eles trazem isso de uma maneira bem impactante. Então, precisa de nutricionista, sim. Eu acho que essa é uma das falas que a gente vem falando, que a gente traz cada vez mais, mas agora pode falar, amiga, tecnicamente sobre o assunto. O noni, cogumelo do sol, melão de São Caetano, todos esses são mitos em que a gente não pode propagar. Mas o que eu quero lembrar vocês também, assim, quando a gente junta todas as visualizações desses vídeos, dá mais de 1 milhão, por exemplo. E a gente tem que lembrar que a gente vive num momento da internet que view, clique, comentário, engajamento equivale a dinheiro, né? Na maioria das vezes, quando a gente coloca uma coisa absurda, a gente engaja muito mais. Então, dá muito mais curtida e visualização você dizer que tem uma cura do câncer do que se você colocar assim, olha, come bem, tem uma dieta equilibrada. Às vezes você pode comer açúcar, às vezes você come uma fruta. Isso não dá tanto engajamento. Então, como paciente, no momento de tanta vulnerabilidade, muitas pessoas sabem que é mais fácil de atingir. Então, para o paciente, então para qualquer paciente que esteja ouvindo isso, se blindem também e coloquem um pouco um filtro de que, será que essa pessoa está falando de bom coração? E, por fim, assim, para não me estender muito, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Todos nós temos Instagram, eu acho que a gente divulga informações muito boas. Mas o paciente oncológico, ele merece uma orientação melhor do que uma dica de Instagram. Sabe? Todos vocês merecem um profissional que olhe no seu olho, leia o seu prontuário e fale,
consigo te orientar. Então, não busque dicas, não busque receitas de profissionais que não conhecem vocês, não conhecem o seu tipo de câncer, não conhecem o seu histórico, não conhecem o seu estado nutricional de fato. Porque todo mundo aqui recebe, né? Qual suplemento eu posso usar? Perdi peso, me ajuda. E a gente precisa, né? Acho que eu só vou complementar com uma questão, porque as duas levantaram questões parecidas, né, pós-transplante. Então, tem uma situação em comum nos dois casos, que é o paciente que tem o diagnóstico de câncer, seja qual câncer for, a gente já sabe que ele tem uma permeabilidade intestinal, uma alteração da microbiota do intestino. Numa situação pós-transplante, isso é ainda mais acentuado. Tá? Então, nesse paciente, justamente, que normalmente a gente tem essas orientações que são muito mais rígidas, de que não pode consumir coisas cruas, né, que a gente já desmistificou aqui que não tem essa necessidade. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque a gente tem um objetivo na nutrição que é primordial para esse paciente, que precisa caminhar cada vez mais, que é buscar melhorar, e aqui a gente tem até doutoras na área de microbiota intestinal, então, que é buscar melhorar realmente essa situação de permeabilidade, tentar trazer, de certa forma, um certo equilíbrio, diminuir esse potencial de desbiose que existe no intestino, porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Então, quando a gente tem uma orientação que a gente recebe de algum colega, alguma coisa assim, isso não necessariamente, no caso daquele paciente em especial, vai colaborar para melhorar esse processo, pode até piorar, né? Então, por isso que é difícil para a gente aqui colocar determinado alimento como bom ou ruim, porque vai depender muito de quem é aquele paciente e o que levou aquele processo de desbiose para além de câncer, né? Para toda a individualidade dele. E aí, só para complementar, nós temos vários estudos na área de saúde intestinal que dizem que a doença do enxerto contra-hospedeiro, ela acomete áreas que são muito colonizadas por micro-organismos. Então, é muito mais comum a gente ter a DEC muito associada a sintomas gastrointestinais, ou aumento de diarreia. E no teu caso, também é uma área colonizada, que é a microbiota da boca. O que é que pode ter ocasionado esse desequilíbrio todo? Processo de condicionamento, o antibiótico que você utilizou, tempo de internação. Então, não sei exatamente a composição desse tempero, mas pela quantidade de nutrientes que tem ali, provavelmente, não vamos colocar a culpa no tempero, não. Tem muita coisa que aconteceu nesse processo de condicionamento e também do próprio transplante que pode ter agredido essa microbiota oral, essa microbiota intestinal, e fez com que você tivesse aí essa DEC, tá? E lá eu sou nordestina, acho que ninguém percebeu, né? O sotaque no lá no Nordeste, além de ter esses alimentos, superalimentos, o paciente ainda chegava para mim, e chega quando eu atendo online, retirando alguns alimentos. Então, por exemplo, não sei se chegou aqui, se não tiver chegado, ainda bem, mandioca não pode. Começou o tratamento... Nossa, essa nem chegou aqui. Não, ainda bem, gente. Começou o tratamento, não pode, porque eles falam que é muito carregado. Então, inhame e mandioca não pode. Nunca ninguém falou que não podia embutido. Esse não... Ultraprocessado pode à vontade, tá? Dentro do ambiente hospitalar, ultraprocessado é à vontade. Agora, mas eu mandioca não estava esperando pode. essa pergunta da mandioca. Eu falei, gente, não chegou isso no Sudeste, né? Ai, que bom. Eu queria complementar, quando você falou da manifestação da doença versus hospedeiro, do enxerto versus hospedeiro, o seguinte, é uma manifestação imunológica. E para o sistema imune, eu vou falar uma parte técnica aqui agora, mas eu vou fazer um elo com a nutrição. Para você ter um bom funcionamento do sistema imunológico, você precisa de um grupo de nutrientes. Talvez essa manifestação alterada do sistema imunológico esteja muito mais relacionada à falta de nutrientes, que muitas vezes são silenciosos e que vão prejudicar uma boa resposta imunológica na hora que você precisa e resulta numa manifestação clínica de um erro metabólico do sistema imune. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter falta de vitamina B1, vitamina B2, essa falta é silenciosa, você não sabe. O cérebro não vai falar assim para você, vai lá e pega uma folhinha de couve, né? Vai comer uma maçã ou vai pegar uma aveia? Não é verdade? Então, fica muito difícil a gente identificar. E durante a jornada oncológica, né, não só aos tratamentos medicamentosos, mas essa oscilação de horas
consome um grupo alimentar, horas não consome, acarreta muitas deficiências nutricionais, além de uma proteína, por exemplo, além dos macronutrientes, né? Então, o nosso sistema imunológico precisa de vitaminas, aonde a gente acha essas vitaminas, frutas, verduras, legumes, tem que ir na feira. E, muitas vezes, o papel do nutricionista é identificar qual é a sua falta e tentar te ajudar não só orientando bons alimentos, mas também bons suplementos que são feitos para você encaixar dentro da sua rotina e do seu estilo de vida, né? Duda. Não foi a Duda, foi a Dó. Eu. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marjorie Vanucci, sou paciente também, oncológica, sou paciente de mama. Quero aproveitar, pergunta ali do doutor, quase esqueci já, que me obrei. Queria aproveitar o gancho, né, que estava se falando aí de alimentação, da relação disso com cura e anti-inflamatórios, etc. e tal. Eu sou uma paciente, além de parceira aí do comitê, sou uma paciente que tem resposta para estrógeno, progesterona, além de HER2, e a gente fala muito dos fitoestrógenos, né? Então, tem aí, pode soja, não pode soja, pode chá de folha de amora, agora tem fitoestrógeno até em creme para a cara, né? Então, a gente precisa pensar o que pode ou que não pode para o coitado do paciente que é luminal B e tudo mais. Então, eu queria saber a opinião de vocês, já que o doutor levantou a bola aí, né, das coisas anti-inflamatórias, eu levanto a bola aí do estradiol para vocês, porque a gente não pode nem pensar num PET para melhorar a menopausa, que dirá pensar em consumir qualquer coisa que possa colocar um estrógeno no nosso organismo. Obrigada. Posso? Então, quando a gente está falando de... E aí, por favor, o doutor Daniel me corrija, ou me complemente, por favor. A gente tem na nossa célula... Qualquer célula. Opa. Calma. A gente tem receptores de estrógeno na nossa célula, que é, de fato, um grande vilão. Então, a gente está falando de mecanismo de chave e fechadura. Esse receptor, ele responde diferente ao fitoestrógeno que a gente encontra, por exemplo, numa soja. E aqui, eu não estou falando de agrotóxico que a gente encontra na soja, eu não estou falando de xenoestrógeno, então, coisas que podem se ligar a esse receptor que não são estrógenos. Eu estou falando do fitoestrógeno. A gente fala da isoflavona, que a gente coloca num espelho, é uma molécula muito parecida com o estrogênio, mas para o receptor alfa de estrogênio na célula da mama, que é onde a gente tem mais esse tipo de receptor, e onde a gente tem mais o gatilho de proliferação celular, esse fitoestrógeno tem uma afinidade muito baixa mesmo. Então, a gente está falando, por exemplo, de 5% de afinidade com o receptor beta, que é o outro receptor que a gente vai ter mais em osso, em intestino. A gente tem uma afinidade um pouco maior, que é de 36%. Então, apesar da gente ter uma semelhança dessa molécula, a gente tem uma ativação de resposta efetiva celular muito baixa. Por isso que, hoje em dia, não tem risco nenhum da paciente com câncer de mama estrogênio positivo utilizar soja e os seus derivados. A gente sempre vai ressaltar sobre a soja orgânica. Amanhã a gente vai ter uma fala sobre agrotóxicos. Então, se alguém tiver interesse, venham. Mas, se a gente está falando de uma soja de boa qualidade, esse fitoestrógeno não vai fazer nenhuma diferença, muito pelo contrário. A isoflavona é um excelente composto bioativo para a gente ter na nossa dieta. E, em relação à reciclagem de estrogênio intestinal, por exemplo, hoje em dia eu me preocupo muito mais com o estroboloma, que é o tipo de bactéria que a gente vai ter no nosso intestino, que faz com que a gente recicle o mínimo de estrogênio que a gente produz. A Ilana pode falar melhor sobre isso. Então, assim, eu fico muito mais preocupada da saúde intestinal. E, se a gente está falando de saúde intestinal, a gente necessariamente está falando de reduzir proteína animal. E, muitas das vezes que a gente faz isso, a gente inclui a soja. Então, assim, no fundo, é um alimento que, orgânico, é ótimo, e eu super estimulo que os pacientes incluam dentro vários outros. Perfeito, Isa. Quando a gente fala de estroboloma, a nossa saúde intestinal ela é importantíssima.
dentro do nosso intestino existem algumas bactérias benéficas que têm essa capacidade de degradação, de utilização do estrogênio, evitando essa recirculação. E levando para a prática clínica, porque quando a gente fala de bactéria parece tão distante, né? Como que a gente consegue essas bactérias benéficas para ter esse mecanismo adequado? Consumo de fruta, legume e verdura, como a Bianca falou. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o básico dá muito certo. Aumenta micro-organismos benéficos, como o bifidobactério, que estão associados com essa boa saúde intestinal e um estroboloma perfeito. Iogurte natural, coalhadinha, então alimentos ricos em probióticos, maçã, uva, banana, alimentos ricos em compostos bioativos, e aí vale aí uma infinidade de compostos bioativos, frutas vermelhas. Tudo isso vai auxiliar no metabolismo de estrógeno via saúde intestinal. Então, quando você tem um consumo seguro de soja, que é excelente, e vocês vão ver que quando você vai no nutricionista especializado, na maior parte das vezes a gente quase não tira, né? A gente só agrega. A gente vai inserindo, tem muito mais opção de alimentação do que a gente imagina. Então, pode consumir a soja e manter essa saúde intestinal vai ser importantíssima. Eu sei que a gente está falando muito, porque a gente se empolga e a gente vai falando e passa o microfone uma para a outra, mas eu queria puxar o assunto do câncer de mama para fazer uma pergunta provocativa para a Grazi. Não sei se vocês viram a questão da cúrcuma, da curcumina. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Que paciente com câncer de mama, em alguns protocolos, não pode fazer uso de cúrcuma. E aí eu vou perguntar para a Grazi, que eu sei que ela estuda muito a área, qual o posicionamento oficial e científico do tema. Oficial, a gente vai bater agora, isso vai ser para sempre o... Foi falado que a cúrcuma interage com algum tamoxifeno. Alguém aqui usa cúrcuma? Suplementação de cúrcuma. Usa como tempero também? Eu tenho aqui do meu lado a Aninha, que também sabe muito, não só sobre a cúrcuma, mas toda a matriz alimentar do que envolve os curcuminoides. Ela vai me ajudar também a falar sobre isso, né, Aninha? Qual é a quantidade de suplemento que vocês consomem? 400 miligramas? É uma dose baixinha. Pode falar. Sim, que é um hipoglicemiante. Sim. Gente, cúrcuma tem vários efeitos. Eu acho que é um dos nutrientes mais estudados acho que na saúde, como promotor de saúde. Ele está envolvido em diversos processos celulares. A cúrcuma ela tem uma baixa biodisponibilidade quando a gente consome. Ela tem uma ação muito grande no intestino. Então, grande parte das ações da cúrcuma sistêmicas, elas se dão graças à interação dela com o nosso ambiente intestinal. Resumidamente, as ações relacionadas à saúde da cúrcuma, elas são dependentes de um bom microambiente intestinal. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Doses de até 500 miligramas de cúrcuma por dia não tem a capacidade de entrar lá no intestino e falar, gente, dá licença aí que eu vou passar, eu vou mandar em tudo, independente das bactérias que morem aqui, que precisam me ativar para eu ser absorvido, eu vou lá no fígado e vou atrapalhar a atividade de uma enzima que vai metabolizar um medicamento cuja biodisponibilidade não dá nem para comparar com uma cúrcuma. Né? Mais de 1000 vezes. Ô, Grazi, eu vi um estudo uma vez, 8 gramas, para chegar no fígado. 8 gramas de cúrcuma. gramas, gente, eu não sei se vocês já usaram, mas assim, a partir de 3, 4, a gente começa a ter efeito colateral de diarreia, irritação gastrointestinal. Então, é impossível. É impossível. Então, assim, é um ótimo usar diariamente para tempero. A Aninha fala muito bem sobre os curcuminoides, a ação em conjunta desses compostos bioativos. E como suplemento, ele tem uma ação, sim, na saúde, principalmente pela ação intestinal. Gente, a cúrcuma é um dos suplementos mais estudados. Eu só vou dar uma complementada aqui, realmente, que
fortalecendo o que a doutora Grazi falou agora, é um dos suplementos mais estudados. Então, o que a gente tem em relação à cúrcuma? Eu gosto muito de um estudo que foi publicado há alguns anos, que foi feito por químicos, porque eles estão tentando entender por que a gente não desenvolveu uma droga ainda com a cúrcuma que pudesse ser utilizada combinada à quimioterapia, por exemplo, já que a gente tem tantos estudos mostrando que a cúrcuma atua em diversos alvos relacionados ao câncer. E esse autor, ele colocou uma frase que eu não consigo esquecer, que ele diz que a cúrcuma, ela é como se fosse um míssil contra o câncer, mas que explode antes de chegar no alvo. O que ele quis dizer com isso? Ela não consegue chegar no alvo porque ela tem uma baixa biodisponibilidade. Então, na prática, todos os estudos estão tentando desenvolver técnicas para que a gente melhore essa biodisponibilidade da cúrcuma. E aí o mais curioso é que um autor fez um outro estudo que trouxe para a gente a informação seguinte, que quando a gente usa a cúrcuma na forma de curcumina, né, a curcumina na forma de alimento mesmo, na forma de açafrão, de tempero, o açafrão da terra raiz, a gente tem acesso a uma combinação de curcuminoides que faz com que a gente acesse melhor os poderes da cúrcuma. Então, foi muito grandioso, porque ele verificou esse estudo, ele tem um nome bonito que a gente dá na ciência, que é um estudo que a gente faz para avaliação de metabolômica, para ver como é que foi que essas células responderam, quais foram os genes alvos que foram alterados, e aí demonstrou exatamente isso, que quando usou na forma de suplemento não teve nenhuma alteração, mas quando usou na forma de alimento teve alteração na expressão. O que quer dizer que não pode ser usado na forma de suplemento? Pode ser algo que a gente vai agregar, desde que seja de forma individualizada, como todo mundo bem colocou aqui, em algumas situações, mas quando a gente usa na forma de alimento, a gente tem mais potencial de colher os efeitos anticâncer dela. Então, utilizem no dia a dia de vocês, utilizem ela combinada com gordura, rapidinho, porque vocês vão aumentar o potencial de acesso dessa curcumina quando vocês combinam com gordura, preferencialmente azeite de oliva, e aqueçam a curcumina, aqueçam o açafrão da terra, porque vocês vão ter mais acesso à curcumina quando ela é aquecida. Só um ponto. Também uma questão muito importante, a gente só toma cuidado onde a gente compra essa cúrcuma, porque em alguns casos a gente está só deixando o nosso prato colorido e a gente não está trazendo nenhum benefício à nossa saúde. Então, a importância de, inclusive, não só a gente tomar cuidado com produtos comprados a granel, porque a gente não consegue ter certeza da qualidade desse produto, mas também, todas as vezes que nós formos comprar tempero, olhar a lista de ingredientes desse produto e verificar realmente se tem somente curcumina ali naquele saquinho. Porque, na maioria das vezes... A raiz, né? A raiz, exatamente. Porque, na maioria das vezes, a gente só está deixando o arroz amarelo ou laranja, né? Obrigada. Então tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Sarlete. Tem pouco tempo que eu estou na área da nutrição oncológica. Um dos fatos que a gente tem pegado também é a questão do simbiótico em oncohematológicos. Então, assim, a minha dúvida maior é sobre isso. E também, concluindo mais uma outra pergunta, se não der tempo de eu perguntar, lógico, é sobre a nutrição no cuidados paliativos. Porque eu tenho lidado muito com isso, fiquei no setor clínico, onde a gente atendia pacientes também cuidados paliativos. Então, assim, às vezes eles só querem comer o mocotó, por exemplo. Tive uma paciente que, infelizmente, veio a óbito pouco tempo depois disso, mas ela comeu o mocotó da casa dela, do jeito do tempero dela, e foi... Não engasgou, não. Mas é um conforto, né? Então, esses dois pontos que eu queria. Eu vou falar muito rapidinho dos simbióticos, para não estourar o tempo. O simbiótico é essa combinação do pré-biótico, que é o substrato que faz o micro-organismo bom crescer, é a fibra, é o polifenol da uva, é o ômega 3, e o probiótico, que é um micro-organismo benéfico que vende na farmácia, todo mundo conhece. Semana passada, a gente teve um evento no Rio, que foi o simpósio da UERJ de transplante de células-tronco, e a gente falou muito de simbiótico. Nós já temos estudos falando a favor do uso de simbiótico, inclusive no período de condicionamento. E o uso de simbiótico ele parece ser favorável, reduzindo a doença do enxerto contra o hospedeiro e reduzindo também o tempo de enxertia. Então,
a gente já tem estudos em humanos, ensaios clínicos favoráveis. Na prática clínica, fica um pouquinho mais difícil da gente fazer, especialmente quando o paciente tem muita toxicidade no pré-transplante. E quem fez transplante sabe que, às vezes, essa toxicidade vem bem pesada. E a gente pontua caso a caso. Aqui na USP, a gente está fazendo um estudo para identificar o uso do probiótico em pacientes que irão fazer transplante autólogo. Então, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ter uma maior confiança de dizer qual é o probiótico, por quanto tempo, em qual dose. Hoje, o que eu posso dizer é que a área é muito nova, nós estamos nesse processo de construção do conhecimento, que os estudos de segurança e de eficácia, eles se mostram favoráveis. Até o momento, nenhum estudo associou o uso de simbióticos com óbito do paciente ou toxicidades exacerbadas, mas a gente precisa estudar um pouquinho mais. E aí, na prática clínica, isso é bem... Quem já utilizou deve ter sido bem ponderado pelo médico, com o nutricionista, que entende muito do assunto, mas pode beneficiar. Então, corri, porque alguém vai falar muito bem de paliativos agora. Nossa, eu queria meia hora para falar de paliativo, mas tudo bem. Vou falar bem rápido, porque nós temos ainda 2 perguntas e a gente está com o tempo estourado. Mas só um primeiro contexto, só para a gente lembrar que cuidado paliativo é todo paciente que tem uma doença que pode... que possa levar à morte. E o cuidado paliativo terminal ou cuidado paliativo sem possibilidade de cura seria aquele paciente em que a gente já finalizou o tratamento e talvez ele não tenha uma possibilidade de cura. Então, isso significa que todo paciente na nossa enfermaria ou no nosso consultório é um paciente em cuidado paliativo. E eu não sei quantos de vocês aqui, pacientes, já ficaram internados e já não tiveram um grande problema na internação de chegar um prato que vocês não gostavam. E eu acho que o primeiro passo da nutricionista é entender quem é esse paciente e qual é a história dele. E nós estamos no Brasil, onde a gente tem uma diversidade alimentar gigantesca. Então, a gente entender essa história dele, de onde ele veio, é onde a gente começa a tratar esse paciente com mais dignidade, para que ele realmente receba aquele alimento que ele está mais adaptado, para que a gente consiga transformar o tratamento dele no mínimo impacto possível. Então, se a gente conseguir melhorar pelo menos esse cenário da alimentação e trazer alimentos que tragam conforto e que coloquem eles de volta para casa, porque, na maioria das vezes, vocês saem lá de casa, vêm para aqui, para São Paulo ou para outros centros, deixam uma vida lá atrás. Então, que a gente consiga, pelo menos, garantir que, dentro desse ambiente hospitalar, vocês vão estar em casa. Então, eu acho que o principal, a gente faz cuidado paliativo quando o paciente entra no hospital. E o primeiro que a gente faz é trazer esse conforto em relação à alimentação. É isso, não posso falar mais nada porque estourou. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Comitê de Nutrição Especial, que sempre faz um show, né, no TJCC, né? O Comitê de Nutrição sempre é muito falado. Parabéns a todos, parabéns, Bianca, e obrigado pelo convite. O Comitê de Pacientes acabou de sair de um painel onde a gente falava justamente sobre letramento, né, em saúde e decisão compartilhada. É aquela hora que a gente vai aprender para poder, né, junto com não só os médicos, como todos os profissionais da equipe multi que nos assiste. Eu sou Tiago Brasileiro, paciente de leucemia mieloide crônica desde 2017. Atualmente, né, desde que o Comitê de Pacientes existe, eu integro, e hoje eu compartilho a coordenação com Raquel e Vanessa também, do Comitê de Pacientes. E a gente está aqui, na luta, aprendendo o tempo inteiro, e a oportunidade é muito bem-vinda. Bem, eu quero levar essa discussão, já que são em 5, eu fiz um combo aqui de 10 perguntas para cada. Estou brincando. Estou brincando. É assim, ó. Primeiro eu queria levar a discussão um pouquinho para a parte de imunidade. Sabe? Eu acho que vai ser interessante, acredito. Vamos ver. Mas antes disso, eu quero dizer que eu sou paciente de leucemia mieloide crônica e minha esposa, ela tem problemas com trombofilia. E a gente faz assim o casal hematológico, né? A gente, quando eu marcava a minha consulta, ela perguntava: "Você marcou a minha?", né? Então eram hematologistas diferentes. Apesar de não ser uma neoplasia, né, a gente abraça patologias que não são necessariamente neoplasias malignas, né? Como a anemia aplásica do nosso amigo companheiro ali, Rodolfo, como a PTI, por exemplo. E a gente sabe que um dos componentes do sangue são as plaquetas, não é isso? Ela me falou um tempo atrás aí que não era muito legal. Quem falou couve aí? Alguém falou sobre couve, né? Não só couve, mas
existem alguns alimentos que influenciam na questão plaquetária e pode atrapalhar, né, esse tratamento. E, para complementar, e vocês podem ir já pensando nas respostas, sobre a imunidade, por exemplo, a gente ouve muito falar no Ora Pro Nobis, né? E lá em Minas Gerais, eu morei 23 anos em Minas Gerais. Voltei para a Bahia, minha terra, tem Itabuna, pertinho de Ilhéus, há 4 anos. Lá a gente ouviu falar muito em Minas Gerais sobre o chá de pariri. Vocês já ouviram falar também? Então, o chá de pariri. Inclusive, pessoas hospitalizadas pegavam aquele papelzinho, anota esse telefone aqui, lá você acha chá de pariri. Então, também referenciando a questão da imunidade, assim como o Ora Pro Nobis. Então, se vocês puderem falar sobre essa questão de plaquetas e a alimentação como folhosos, como verdes, como couve, por exemplo, e depois sobre a imunidade, sobre Ora Pro Nobis e pariri, e qualquer outra coisa, qualquer outra situação, eu agradeço. Vou falar de plaqueta, porque assim, é o componente sanguíneo mais complexo da gente conseguir subir. Mas, por um lado, talvez que a gente tenha mais abundância e que a gente tolera mais a falta. Assim, a gente começa a ter muito problema com plaqueta, abaixo de 100, 50 mil, 20 mil, a gente já está indo para a transfusão. Então, assim, a gente tem um espaço muito grande para conseguir manejar essa plaqueta. Não tem nenhum alimento comprovado que melhora a produção de plaqueta. É uma célula um pouco diferente das células que a gente produz. Por exemplo, é diferente de um neutrófilo. É uma célula que ela extravasa da medula óssea. Então, assim, ela tem um metabolismo bem diferente. O que eu posso falar sobre plaqueta e imunidade? A célula, para ela ser ativada, a célula imune, quando a gente produz ela está relativamente inativada e quando a gente precisa dela, ela se ativa. Quando a gente faz isso, a célula passa por um shift metabólico, que a gente fala, que ela consome energia de um jeito diferente. Então, o que eu posso dizer em relação à imunidade se a gente está numa dieta hipocalórica severa, se a gente não está se alimentando bem em termos de caloria, esse shift metabólico fica muito mais complexo. Então, a melhor forma da gente melhorar a imunidade, além da gente ter uma alimentação anti-inflamatória, por exemplo, é a gente ter uma alimentação adequada em calorias. É isso. De resto, a gente aguarda o próprio corpo responder. Tá? E o chá de pariri, noni, eu acho que eu posso falar que, assim, esquecem. Esquece. É o mesmo contexto de todos os outros aqui. Acho que pode. Mito. Acho que é a última pergunta. Oi. Olá, pessoal, parabéns a todos vocês. Brilhantes, belas, parabéns. Abrilhantaram todos, elogiaram aqui bastante. E eu sou o Rodolfo, paciente da anemia plástica. Aqui junto também tem a Sandra, que é da síndrome mielodisplásica. E nós temos uma questão que, infelizmente, a acessibilidade a um grupo multidisciplinar no interior é impossível. Primeiro que nós não temos, por exemplo, eu cito a minha situação, a gente não tem um médico hematologista na minha região, onde eu tenho que sair da minha cidade e ir para a capital para ter acesso a um profissional da área a qual eu trato. Imagina profissionais multidisciplinares que possam nos auxiliar nesse ponto. E daí nós chegamos nessa situação que o Tiago bem trouxe, e que genipapo, pariri, folha de mamão, são diversos, né, tipos utilizados para substituir a falta que, infelizmente, acontece do medicamento que é muito utilizado para esses pacientes, no caso da aplasia, da síndrome mielodisplásica e do PTI, para incentivar a produção das plaquetas, por exemplo. Então, a gente tem algumas situações que, infelizmente, corriqueiras, de pacientes instruírem outros pacientes dos nossos grupos. É muito normal. E assim, faltou o Revolade. Entra com chá de mamão, da folha de mamão, que é excelente para produzir. Faltou o Revolade. Entra com chá de pariri. Genipapo é top. Então, assim, nós temos muito desse tipo de situação. E, inclusive, também o fígado, e por aí vai. São vários outros tipos que são utilizados. E aí entra a nossa situação. Com todo esse contexto de falta de acessibilidade a esse tipo de profissional, que infelizmente é rotineiro e comum, o que seria a recomendação
típica. Primeiro, a gente sabe, não indique aquilo que, às vezes, eu tive acesso com um nutricionista que foi bom para mim, porque não vai ser bom para o meu coleguinha. Mas, e qual que seria esse contexto do natural, porque é muito comum nos interiores, para auxiliar, principalmente do que eu já ouvi aqui, o problema da medula não vai ser solucionado com chá. Não vai ser solucionado com qualquer outro tipo de alimento. E aí, como que a gente faz? Eu vou falar bem rapidinho só dessa questão da equipe multi. Aí a Ana faz mais um comentário para a gente já poder chamar o Dr. Daniel. Mas só uma questão, é muito importante você trazer essa fala sobre a falta de equipe multiprofissional e até de atendimento médico. Inclusive, o trabalho do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, ele está envolvido nisso, para que a gente consiga trazer não só nutrição, mas um tratamento de qualidade para esses pacientes. Isso é uma realidade no Brasil. A gente está muito acostumado, todas nós que trabalhamos em grandes centros, às vezes a gente fica até mal acostumado, porque a gente acha que todo mundo vai ter uma equipe. E essa não é a realidade do Brasil. Então, a gente recebe muitos relatos, né, Mel, nas teleconsultas que a gente faz na Bralha. Então, a gente atende voluntariamente vários pacientes. A Carol também, citei ela 2 vezes aqui, mas a Carol é uma das nutricionistas que faz esse trabalho voluntário. E isso é uma grande realidade. Eu acho que cada vez mais a gente tem que levantar essa pauta, a gente tem que falar mais a respeito disso, porque a gente está aqui na nutrição todo ano falando sobre milhões de coisas que podem ser maravilhosas para o paciente, mas qual é a porcentagem desses pacientes que têm acesso a isso? Tanto vindo de um profissional, quanto, inclusive, com questões socioeconômicas, onde, na maioria das vezes, o paciente nem tem acesso a esses alimentos e essa suplementação. Mas eu vou passar a pauta para ela e a gente... Eu vou rapidinho só falar que, na folha de mamão, a gente tem alguns estudos bem iniciais com dengue hemorrágica, então, muito provavelmente, isso também tenha vindo disso, ou veio antes, né, a fama, e aí foi se estudar para dengue hemorrágica, mas os estudos ainda são muito iniciais, a gente não tem nada dentro da oncologia para sustentar, né, uma recomendação de uso. O que a gente sempre fala para chás, de forma geral, para quem não tem acesso à equipe, para ter muito cuidado, porque a gente tem que lembrar que quimioterapia também vem de planta, né? Então, quando a gente fala de fitoterapia, pode parecer mais natural, mas a quimioterapia, ela, em grande parte, né, e a Isa pode até confirmar isso, vem tudo de planta. Então, a gente, claro, muitas vezes tem que modificar a molécula e tudo mais, mas o acesso inicial veio de planta. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não sobrecarregar esses órgãos, né, o fígado. Então, por isso, esse cuidado, essa cautela. Mas quando a gente fala de alimento, e se esse alimento for um alimento de verdade, aquele que é plantado, colhido, pescado, a gente tem uma segurança maior de uso. Então, isso serve, por exemplo, para a graviola. Dá para usar perfeitamente a graviola como fruta, na forma de suco, e a gente não tem problemas de toxicidade em relação ao uso da graviola na forma de fruta. E aí, optar realmente para o uso de chá apenas se tiver a recomendação. Realmente, a gente não tem como frear isso, né, que vai acontecer, que você descreveu muito bem, mas a gente não tem como realmente determinar condutas específicas de forma plural, né? É muito difícil, porque, além do câncer não ser uma única doença, é um conjunto de doenças, a gente tem a questão de que os indivíduos carregam individualidades, né? É um pouco redundante, mas eles carregam individualidades que influenciam completamente no tipo de resposta que eles vão ter, então a gente não tem como determinar isso como uma coisa terapêutica, né, como uma forma terapêutica de uso. Só para finalizar mesmo agora. Eu vou pegar uma frase que você comentou. Ah, não tem tal medicamento, usa o chá da folha do mamão. Não tem tal medicamento. Embora aquela clássica frase do Hipócrates, ela tenha a sua importância, faça do seu alimento o seu remédio, o seu alimento, ela às vezes atrapalha. Por quê? Porque é errado a gente pensar que não tem aquele medicamento, eu posso usar o chá do mamão. Eu vou substituir um medicamento que tem um estudo, uma farmacocinética, uma biodisponibilidade sistêmica para alcançar um tecido específico e vou comparar com um único nutriente, como se ele tivesse aquele efeito sozinho, livre de qualquer outro. Então, quando a gente pensa na alimentação, para a gente fugir um pouco mais dos mitos, em que contexto esse alimento está sendo inserido. Né? Então, isso é importante. Então, às vezes, não adianta usar. Pode ter a folha do mamão, pode ser boa? Pode. Daqui para frente, a gente pode comprovar que ela seja boa? Pode. Mas, se eu não tiver um contexto alimentar que aumente a biodisponibilidade da folha do mamão, que eu aumente as ações benéficas do mamão,
Adianta alguma coisa? Não, né? Ah, esse daí vai ficar para o ano que vem, gente. Presta o currículo, Daniel. A folha do mamão eu já recebi um monte de paciente, mas assim, não tem evidência, como a Ana colocou. E a geleia real, para quem é paciente de câncer de mama, ela tem atividade estrogênica, tanto no exame bioquímico quanto na célula. Então, contraindicado. Certo? Agora eu vou Mito. chamar... Então é mito. É mito, gente. Mito. Vou chamar o doutor Daniel para a nossa última palestra sobre hoje. O doutor Daniel é professor e doutor pelo programa de pós-graduação da Unesp de Botucatu, vice-presidente da... Espera aí, doutor. Que eu vou... Não, porque vou ler de novo esse currículo, que é muito chique. Dr. Daniel é professor e doutor do programa de pós-graduação da Unesp de Botucatu, vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, e hoje ele vai falar sobre o papel do profissional na jornada do paciente. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu participo de muito congresso médico e acho que a gente tem que aprender muito com vocês, porque o que foi discutido aqui foi sobre tratamento oncológico. Isso aqui não é só nutrição, isso aqui é tratar o paciente oncológico e nós médicos precisamos abrir a cabeça um tanto quanto. Fui convidado para dar uma palestra de um tema sobre o papel do profissional na jornada do paciente, ou a gente pode chamar do papel da pessoa na vida de outra pessoa. É como que a gente age. E é claro que eu não posso falar por vocês, nutricionistas ou outras áreas, então eu vou falar um pouco sobre a minha jornada, né, o papel do mastologista na jornada da paciente com câncer de mama. Por quê? Porque eu sou muito feliz no que eu faço e eu acho que as minhas pacientes também são, tanto do consultório quanto do SUS. Então, essa minha motivação e aquilo que eu faço, não quer dizer que esteja certo, mas eu gostaria de trazer para vocês e, talvez, gerar algum tipo de reflexão. O médico, quando se forma, ele se encontra aqui. Assim como qualquer profissional, quando se forma, ele se encontra no auge da sua vida e ele sabe falar as palavras mais difíceis, ele é prepotente culturalmente. Quem se forma é prepotente culturalmente. Não é culpa de quem se forma, mas é assim que funciona. Coitado. Mal sabe ele que as coisas não são assim. E para a gente entrar nessa área, na área oncológica, a gente precisa de mais. Você precisa ir adiante. E no caso da área médica, residência médica e título de especialista, a gente precisa se especializar para entender toda a técnica, para depois a gente conseguir empregar e aí sim viver. E quando você termina a sua faculdade, depois você termina a residência, tem seu título, aí, de fato, a sua vida vai começar. Você não sabe muita coisa, mas agora começa. E esse é um professor muito famoso na medicina, ele é vivo, o meu amigo, o professor Celmo Porto, tem 90 anos. Ele tem o livro mais famoso da história da medicina, que é o livro de clínica médica, e o professor Celmo Porto ele fala assim, que a arte clínica, essa aqui é uma equação que ele fez, ele é brilhante, né? A arte clínica é igual a ética, que multiplica medicina baseada em evidência, mais medicina baseada em vivência. Eu vou destrinchar. A ética está por fora, porque se você não tiver ética na sua profissão, esquece. Sua profissão não terá arte. Você não será um artista. Você será um mero profissional. Então, tudo multiplicado por zero é zero. Então, a ética é necessária como princípio fundamental. A medicina baseada em evidência é fundamental e importante, assim como as doutoras explicaram aqui. Tem um artigo publicado, eu estudei isso, eu estudei aquilo, mas não quer dizer que ela seja mais importante do que a medicina baseada em vivência. Porque, às vezes, a gente despreza aqueles professores mais antigos, aquelas pessoas que estão na profissão há muito tempo, que não conseguem acompanhar tudo aquilo que está publicado. O que não quer dizer que ela esteja errada, porque a vivência daquela pessoa é muito grande. E, quando você soma tudo isso, então, você vai conseguir fazer a arte da sua profissão. Um dia, na minha vida, eu fiz uma opção em fazer mastologia. Eu fiz ginecologia e obstetrícia, e depois eu optei em fazer mastologia. Por quê? Eu não sei. Acho que eu vou entender e vou tentar explicar para vocês durante esses próximos minutos. Aqui estou eu, em 2009, como R5 de mastologia na Faculdade de Medicina de Botucatu. E
nesse momento, esse professor de barba branca aqui, professor José Ricardo, chegou para mim um dia, numa lanchonete, e falou assim: Daniel, não faça só mastologia. Faça ginecologia e obstetrícia também. Porque a mastologia é muito dura. É muito pesado você lidar com um paciente com câncer de mama todos os dias. Aquilo me deu um pouco de um banho de água fria, porque meu pai é ginecologista e ele queria que eu fizesse, mas eu falei, eu acho que eu vou tentar. E o que o professor Zé Ricardo estava me falando? Ele falando o seguinte: Daniel, toma muito cuidado com compaixão e empatia. Toma muito cuidado com os seus sentimentos quando você lida com um paciente oncológico, porque a gente se apaixona pelos pacientes oncológicos, porque é uma área apaixonante. Mas há limites. Compaixão eu sinto pela minha família, pela minha filha. O que ela precisar de mim, eu vou com ela até o final. Como profissional, quando eu estou com uma paciente com câncer de mama, eu não posso ir com ela até o final, porque isso vai acabar comigo, eu não vou estar pronto para lidar com a próxima paciente, e depois com a próxima paciente. E talvez quando eu vá para casa à noite, eu vou olhar para minha esposa e vou achar que ela vai ter câncer de mama, porque a gente começa a entrar. Então, a gente tem que ter empatia. Eu vou com você até onde eu puder, mas é muito longe, isso já é muito grande. Mas é uma diferença de empatia e compaixão. E o professor Zé Ricardo está falando isso para mim. Daniel, cuidado. Se for fazer mastologia, não sofra com isso. A maioria dos mastologistas, e acho que a maioria dos profissionais, a maioria das nutricionistas, lidam assim com a profissão, cara crachá. O paciente operou de câncer de mama, ela tem câncer de mama, ela chega, deixa eu ver sua mama, faz um exame da mama, eu opero a sua mama, estou de alta da sua mama. E tudo bem, resolve, trata. Isso não é um problema, mas eu falo para vocês que dá para ser um pouco melhor do que isso. Tecnicamente falando, a mastologia pode ser um pouco melhor do que isso. Existem muitas áreas dentro da mastologia que permitem que o mastologista olhe o paciente de uma maneira um pouco maior. Áreas técnicas, genética, oncoplastia, radiologia e uma porção de coisas. Mas dá para ser um pouco melhor do que isso. E quando a gente consegue ser um pouco melhor que isso, a gente consegue enxergar a mulher que tem câncer de mama e não mais aquele câncer de mama e não a mama de ninguém. Não a célula que recebe o nutriente, né? É muito importante a gente saber da célula que recebe o nutriente, mas a gente tem que ter uma visão macro. E a grande questão é que isso é um tanto quanto interessante e motivador, porém, não permite que você leve a sua profissão com consultas que demorem o tempo de fazer um miojo, que é a dura realidade hoje em dia. Consultas de 5 ou 10 minutos em qualquer área. Se você for ter uma consulta de 5 a 10 minutos, volte no primeiro slide. Talvez você não vá fazer arte clínica e, com certeza absoluta, você não vai conseguir entender o seu paciente. Mas, Daniel, o convênio paga assim, o SUS paga assado, eu sei. Isso é muito importante. Mas, se isso interferir na sua vida profissional, repense. Repense. Eu quero falar da minha jornada como mastologista desde esse momento, que é quando eu recebo um laudo em papel no meu consultório até a morte de uma paciente. Nós vamos junto agora, daqui até a morte de uma paciente, e não vai ser traumático, eu garanto para vocês. A gente confia muito em papel. A doutora Graziella, quando ela recebe lá um estudo de metabolômica, ela acredita naquele papel. É o que está escrito. Será que alguém escreveu errado? No meu caso, esse fragmento de câncer de mama, ele é o que vai predizer todo o tratamento dessa paciente. Tudo que essa paciente fizer de tratamento. Aquela paciente que estava aqui e falou, eu tenho um tumor triplo positivo, eu faço... Foi daqui que saiu, desse fragmento. Ele não pode errar. E eu, como mastologista, antes da paciente entrar na minha sala, eu preciso pensar, quem fez essa biópsia? Quem colocou esse fragmento no formol? O formol era tamponado? Quem levou no patologista? Quem é o patologista que leu? Isso parece um tanto quanto detalhista, mas não é. A medicina bem feita, a profissão bem feita, depende de detalhes, e qualquer detalhe pode mudar. Digo para vocês, imunohistoquímica, que foi o que aquela nossa colega falou que ela tem um tumor triplo positivo, muda o tratamento. E se a biópsia for colocada num formol não tamponado, tudo vai estar errado. Ela vai perder a chance de fazer o melhor tratamento que ela podia. Imagino que na área da nutrição seja a mesma coisa. Qualquer exame que teve qualquer erro durante o processo, talvez vá desencadear um tratamento errado. Tamanho muda. A imunohistoquímica associada ao tamanho, hoje eu garanto para vocês que um tumor triplo negativo de 1,4 centímetros
ele é tratado diferente de um tumor triplo negativo de 1,6 centímetros, que é diferente de um tumor triplo negativo de 2,1. Só que vocês precisam entender que milímetros, você erra quando você faz essa mensuração. Se o seu aparelho for ruim, se o profissional não for bom, quem vai se prejudicar? É o seu paciente. Não pode errar, tem que ser técnico. Se essa paciente que fez essa ressonância de mama, a ressonância mostrou um tumor de 7 centímetros, e por conta disso o médico resolveu fazer uma mastectomia, e quando ele fez a mastectomia, o anátomo patológico mostrou um tumor de 2 centímetros, e ele entender, a ressonância pode superestimar o tamanho do tumor. Para ele só foi uma dúvida, para a paciente uma catástrofe. Então, antes dessa paciente entrar na minha sala, eu preciso entender todos os exames que ela fez e se eu confio ou não. E daí ela vai entrar. Eu não conheci minha paciente ainda, mas elas entram, elas vêm no meu consultório. E não tem nada mais delicioso da minha vida do que dar uma notícia boa. Só que eu quero que vocês entendam que notícias boas, muitas vezes, elas são desprezadas pelo profissional. Eu fiz sua biópsia, deu um fibroadenoma. Isso é uma notícia boa. É só um cisto. Não. Graziela, eu tenho uma notícia para te dar. A sua biópsia não deu nada. O seu ultrassom está normal. A sua metabolômica, eu tenho medo desse exame. A sua metabolômica está ótima. Para mim, isso é tudo. Porque notícias boas, quando mal dadas, deixam traumas. Vou contar algo da minha vida para vocês. Eu tenho 2 filhas. As 2 eu fiz aquele sexagem fetal. A primeira, o dono do laboratório me ligou. Daniel, ele só tinha como dar notícia boa, né? Você está sentado? Tô. Você acha que é menino ou menina? Eu acho que é menina. Mas se for menino, eu vou amar do mesmo jeito. E como é que vai chamar? Isabela ou Lucas? Daniel, você vai ser pai da Isabela. Pô. Não é lindo? Vou contar da minha outra filha. Eu tinha certeza absoluta que era um menino. Absoluta. Uma paciente minha, que era cartomante, falou assim, doutor Daniel, você vai ter um filho homem. Só que ela não sabia que a minha esposa estava grávida. Falei, gente, é um menino. Bernardo. Na minha cabeça era o Bernardo. E eu fiz a sexagem, eu e minha esposa fizemos a sexagem, e no sábado, 10 horas da manhã, liga uma moça de outro laboratório e fala assim, é o senhor Daniel que está falando? Eu falei, é. Olha, aqui é do laboratório, é uma menina. Meu Deus. Uma notícia boa, mal dada, me fez, por 3 segundos, me decepcionar. Com o fato de ter uma menina. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que notícias boas precisam ser bem dadas. Você não tem nada. Como você emagreceu? Que maravilha! Isso é muito bom. Porque existem notícias ruins. E é possível, aqui, a gente conseguir tirar um sorriso de alguém quando você tem câncer de mama. Não de felicidade, mas às vezes de alívio. Esse momento pode ser catastrófico na vida de uma mulher. Catastrófico. A comunicação de um mau diagnóstico. Porque o bom diagnóstico, quando ele é mal dado, você perdoa. O mau diagnóstico, você não vai perdoar. Ele pode ser catastrófico. A senhora vai ter que fazer quimioterapia. Doutor, mas eu não queria que caísse meu cabelo. Mas cabelo cresce. A frase, o cabelo cresce, é um desdém. Porque o cabelo cresce para quem quer raspar a cabeça. Não para quem perdeu o cabelo por quimioterapia. Dona Maria, como é que a senhora deixou chegar a esse ponto? Esse tumor está saindo para fora da camiseta. Você não tem esse direito, porque isso nada mais é do que uma dúvida sua. Você está curioso. A Dona Maria tem um motivo dela pelo qual ela deixou chegar naquele ponto. E nada daqui para trás vai mudar. Você pode até entender por que a Dona Maria deixou chegar naquele ponto, mas não com essa pergunta, para a gente saber como é que ela vai tratar. Mas você não pode ser curioso, você tem que ser ético. E a pior de todas, disparado, o seu tempo de vida é... Quando você vira para um paciente e fala assim que seu tempo estimado de vida é de 3 meses, você está virando uma ampulheta e vai começar a cair areia. E esse paciente só vai respirar depois que acabar a última areia, 3 meses depois, quando ele perceber que o médico errou. Tomem cuidado com palavras mal colocadas, porque elas podem ser catastróficas. E é muito mais difícil você mudar uma palavra mal colocada do que você exacerbar uma boa colocação. Eu tenho um método... Opa, desculpa, então. Se você não sabe o que falar, fica quieto. E não é errado. Sabe por quê? Porque quem fala isso aqui, ele não está falando porque ele é mau, porque ele é ruim. Não é.
Vou contar uma história pessoal. Na minha família, meu pai tem um jeito de falar com a gente desde que a gente é criança, que é assim. Quando eu fico muito tempo sem ver meu pai, ele fala, pô, pensei que você tivesse morrido. Tudo bem. Pensei que você tivesse morrido, faz tempo que eu não te vejo. Eu, no início da minha profissão como mastologista, estava em Piracicaba atendendo, numa cidade próxima de onde eu moro, o ambulatório lotado de pacientes tratados de câncer de mama. Eu abro a porta, uma paciente que não vinha há um ano. Eu abri a porta e falei, oh, meu Deus do céu, pensei que você tivesse morrido. O cara sentado falou, nossa, e ele fala na lata mesmo. O cara falou... E eu não falei por mal, mas eu fiquei muito mal, depois que eu entendi o que eu falei. Então, na área oncológica, não fale o que você não sabe. Não brinque com as palavras. Não sabe o que falar, fique quieto. E baseado no fique quieto, eu tenho um método próprio, não está descrito. É a primeira vez que eu apresento esse slide, fiz só para apresentar para vocês, que é como eu faço. E não estou falando que está certo, para mim funciona. Primeiro, eu recebo minha paciente lá fora, lá na sala de espera, eu chego, seja bem-vinda, pode entrar. Nossa, que legal. Senta aqui, senta aqui. Tudo bem? Fica calma. Ai, doutor, estou tão nervosa. Calma, vai dar tudo certo. Senta aqui. Daí eu viro para o paciente e falo assim, Cláudia, e aí? Ah, doutor, você já sabe, né? Sabe do quê? Daí você vai deixar ela falar. Daí eu vou ficar escutando a Cláudia até a hora que ela não quiser mais falar. E às vezes a Cláudia, no meio do discurso dela, fala assim, mas eu não queria que acontecesse isso. Daí eu paro e eu pego na mão da Cláudia. Eu toco na mão dela e falo assim, calma. Daí ela começa a chorar. Empatia. Daqui a pouco ela acabou de chorar, ela já falou o que ela tinha, ela já levanta e fala assim, mas vai dar certo. E vai dar certo. Só que isso aqui é a minha técnica, para mim funciona. Porque eu faço assim desde que eu nasci. Se você não faz assim desde que você nasceu, se você não tem sensibilidade para isso, estude comunicação de más notícias. Porque existem técnicas para isso. E se você for estudar comunicação de más notícias, é diferente do meu método que eu apresentei para vocês. Mas não abra a boca para um paciente oncológico se você não estiver treinado ou se você não souber falar. Poderia acabar a palestra aqui, porque comunicação em oncologia é fundamental, porque tratamento é fácil. Está no livro, está escrito. Agora, saber comunicar é difícil. Bom, tudo bem. De qualquer maneira, o paciente foi lá, dei o diagnóstico, ela chorou, eu chorei, abracei, acabou, eu vou juntar minha equipe. Vou discutir o caso dela, tumor board. Eu não vou dar o diagnóstico sozinho. Essa aqui é minha equipe, ó. O meu oncologista, Dr. Daniel Gimenez. A minha enfermeira, a Paula. Eu, o meu educador físico, que está aqui, o Juliano, e a minha nutri, doutora Graziela Ravazzi. Eu não estou falando isso porque elas estão aqui. Porque o educador físico e a nutricionista fazem parte integral do tratamento oncológico do paciente desde o momento que ela recebe o diagnóstico. Eu tenho convicção técnica disso. Eu não estou falando porque, como ele gosta de equipe multidisciplinar. Não. Amanhã, às 11 horas da manhã, nas aulas da Sociedade Brasileira de Mastologia, eu vou apresentar o porquê que eu tenho certeza absoluta e que a ciência é muito robusta para dizer que o que eu prescrevo com a minha mão é tão eficaz quanto o que o Juliano faz na academia, que é tão eficaz quanto o que a doutora Graziela faz no consultório dela. E tudo junto, então, é muito eficaz. Mas eu não posso falar agora, porque senão amanhã acaba a minha aula. Então, amanhã vocês vão assistir minha aula. O nutricionista faz parte desde o princípio. E assim a gente segue. É muito comum, hoje, dentro da terapia para câncer de mama, a gente fazer terapia neoadjuvante. O que é terapia neoadjuvante? Você tem um câncer de mama e eu prescrevo uma quimioterapia para que você trate antes de operar. E, muito comumente, o tumor vai sumir. Hoje em dia, os tumores vão sumir durante a quimioterapia, porque os tratamentos estão muito eficazes. A maioria dos mastologistas fala assim, olha, você vai lá com o oncologista, vai com o Dr. Daniel Gimenez e volta quando acabar. Eu falo, não, eu vou fazer esse ultrassom todo mês. Por quê? Porque eu sei que vai sumir. Eu quero dar a boa notícia. Eu quero vibrar com a paciente. O tumor sumiu. E quando você se permite a dar boas notícias e estar perto do seu paciente nos momentos difíceis, Deus te presenteia com situações que são inusitadas. Uma paciente minha chamada Débora, eu estou fazendo o ultrassom dela uma vez, do SUS. Fazendo ultrassom, e o filho dela de 6 anos do meu lado. E o tumor tinha sumido. Eu falei, Débora, seu tumor sumiu. Eu já sabia, mas tem jeito de falar. Ela falou, doutor, não acredito, não fala isso. E o filho dela começou a vibrar do meu lado. E abraçou a mãe dele, vibrando com o tumor da mãe que tinha sumido. Quando eu acabei de fazer o ultrassom, esse menino fez uma coisa que eu nunca vou esquecer da minha vida. Ele foi até a parede, pegou um papel e secou
o gel da mama da mãe dele. E quando ele saiu da sala, ele me deu um abraço e um beijo na minha bochecha, que eu nunca mais vou esquecer. Esse é o Arthur. É muito especial. É muito especial. Isso é presente de Deus. Que eu quero dar a boa notícia para o Arthur. Arthur é meu amigo. Esse relógio eu que dei para ele. É do Ben 10. Paguei R$15. Ele deu 2 tiros que quebrou. Mas ele falou que ele gosta, de qualquer jeito. Acabado o tratamento neoadjuvante, acabado o tratamento da quimioterapia, o tumor sumiu, ou em tumores pequenos que eu não precisei fazer quimioterapia. É muito comum, quem já teve câncer de mama sabe, e as mulheres entendem o que eu vou falar. Doutor, não quero saber, tira minha mama. Eu não quero mais pensar nisso, eu quero... Tira outra também, tira tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado com a imposição e os desejos dos pacientes. Porque o nosso consultório não é shopping center para você escolher o que você quer. Talvez em clínicas de cirurgia plástica seja possível. Talvez com a minha esposa, que é dermatologia, seja possível, mas no ambulatório de mastologia e oncologia, não. Porque eu sei que, cientificamente, cirurgia conservadora mais radioterapia é muito superior do que mastectomia sem radioterapia. Doutor, mas eu quero. Eu falo assim, eu não vou fazer por conta disso, disso e disso. E sugiro que você não procure muita gente, porque você vai achar quem faz. Cobra, faz. Então, dentro do tratamento oncológico, a gente tem que ter bases éticas científicas. Não existe modismo, existe ciência. Eu faço aquilo que a ciência determina que eu faça. Mas, de qualquer maneira, existe a cirurgia de mama. E, para a infelicidade dos mastologistas e a grande felicidade das mulheres, a cirurgia tem diminuído muito. E vai chegar a uma era que alguns tumores de mama, como, por exemplo, tumores triplo negativos e tumores HER2 positivos, não serão mais operados. Eles serão extintos por quimioterapia e tratamento-alvo, e depois vai fazer radioterapia. Mas ainda existe cirurgia, e sim, eu faço cirurgia. E sim, eu dou um vaso de flor para todas as mulheres que eu opero. Todas. Desde 2010, as mulheres do SUS que eu opero recebem um vaso de flor. E do consultório também. Ah, a flor é a mesma. Quando dá para dar orquídea, eu dou orquídea. Quando não dá, eu dou uma azaleia, eu dou. Mas todas as mulheres recebem um vaso de flor. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque eu estou vibrando com ela no momento mais importante, que é o tratamento da cirurgia do câncer de mama. A dona Helena, ela chegou para mim faz recentíssimo, 60 dias. Ambulatório do SUS. O cabelo da dona Helena era da cor desse slide aqui, branco. Estava judiada, dona Helena. Mas eu vi que ela não queria estar judiada. E eu vi que ela podia melhorar. Falei, dona Helena, vamos pintar esse cabelo. A senhora é tão bonita. Doutor, escolhe a cor. Falei, eu quero vermelho. Dona Helena. Voltou no meu ambulatório antes de operar. Doutor, o que o senhor achou? Falei que a senhora ficou lindíssima. Vamos gravar um vídeo? Vamos gravar um vídeo. A gente gravou um vídeo. E daí a dona Helena, 2 semanas depois, ela operou. Se eu te falar que ela fez uma prótese de mama, você vai acreditar. Não, mas foi um câncer de mama. Não parece que ela está triste aqui. De cabelo vermelho, com um vasinho de flor na mão. Eu acho que o olho dela está lindíssimo aqui. Não parece que está tão triste. E a dona Francisca é o caso mais enfático, né? Eu já operei a dona Francisca. Uma vez fiz um quadrante e dei uma flor para ela. E daí o tumor voltou. E daí eu fiz um outro quadrante. Até a mama grande eu fiz um quadrante maior. E dei outra flor. E daí uma vez ela evoluiu para um outro tumor. E eu tive que fazer uma mastectomia. Ela ganhou 3 flores para 3 cirurgias. O que deveria ser um desastre na vida dela, tanto a minha presença quanto as flores, porque ela só ganha flor quando opera. E daí ela sempre me manda mensagem, né? Essa aqui é a foto do status dela. Essa é a dona Francisca. Isso não é uma montagem, isso é real. Essa é a dona Francisca, abraçada comigo com a florzinha dela. Eu só tirei o telefone dela aqui, que uma vez eu apresentei e mandaram um WhatsApp para ela. E sabe o que ela falou? É verdade. É do SUS. Eu que pago. É barato. É muito barato. Para poder ter essas histórias é muito barato. Mas nem tudo são flores. Quando você opera de câncer de mama, você tem que se movimentar. Você tem que mexer o braço. Acabou aquela história de, olha, a senhora não mexe o braço. Isso é fácil para o médico falar, porque dele não tem que orientar. A movimentação plena é imediata. A doutora Samantha Rizzi, minha amiga, fisioterapeuta da Escola Paulista, só estuda isso. Publica no JCO. Movimentação plena. E assim elas fazem, e assim elas se movimentam. Acabado o tratamento, a gente entra numa fase chamada de survivorship. Nome bonito para falar que são pacientes sobreviventes, que é horroroso esse nome. Como a palavra sobreviventes é horrorosa, a gente usa a palavra survivorship. Então, fica esquisito, mas são as pacientes que acabaram o tratamento. E daí tem pessoas que usam esse slide, eu inclusive, e falam assim, o
tratamento está tão eficaz que você vai viver muito, você vai ser muito feliz. Tenho dúvidas. E aí depende muito da abordagem da equipe. Falo por quê. Durante um ano, ela tratou intensamente. Ela consultou muitos médicos, nutricionistas, e todo mundo olhava para ela todo dia. De repente, ninguém mais vai olhar. 70% das mulheres com câncer de mama que voltam para casa, o marido não está mais em casa esperando. Tem uma paciente chamada Dona Josefina. Ela operou numa sexta-feira de carnaval, o marido voltou numa quarta-feira de cinzas. Eu fui o pilar do divórcio. Falei, larga dele. Ela falou, não precisava nem ter falado que eu vou largar. Largou mesmo. Sem vergonha. Isso acontece. Então, não é fácil a vida de uma paciente quando entra na fase de survivorship. Ah, a senhora só vai tomar um remedinho, é só tamoxifeno, é só inibidor de aromatase, é só anastrozol. Toma para você ver. Você não dorme de tanto calor. Você não levanta de tanta dor na articulação. Artralgia, calores, vagina seca, você não tem vontade de ter relação sexual, quando tem, dói. Pô, não é fácil. Vou adiante. Minha tese, mestrado e doutorado, a gente comprovou que mulheres que trataram de câncer de mama não só têm o risco do câncer de mama, como têm o risco de doença cardiovascular. Quando comparado com outras mulheres sem câncer de mama, pô, é muita sacanagem. Mas nós descobrimos no meu doutorado que isso estava vinculado à obesidade das mulheres. Ah, então mulheres com câncer de mama obesas. Mas vocês são nutricionistas e eu vou contar um segredo. Eu fiz um outro estudo que está para ser publicado e a gente colocou em San Antônio ano passado. Eu falei assim, eu não vou mais estudar os obesos, então. Eu vou estudar as mulheres tratadas de câncer de mama com IMC entre 25 e 30. Mulheres com sobrepeso também têm aumento de síndrome metabólica. Ah, então eu vou estudar com o IMC normal. Mulheres com IMC abaixo de 25 também têm aumento de doença cardiovascular por síndrome metabólica. O problema da mulher tratada de câncer de mama não é a obesidade, é a inflamação. Mulheres mais obesas têm mais inflamação. Mulheres não obesas também têm inflamação, porque o tratamento é inflamatório. Então a gente tem que se preocupar com todo mundo. Uma vez que eu entendo que a gente tem que preocupar com todo mundo, a gente precisa criar estratégias para que ela prossiga. E eu, Daniel, prefiro estratégias não medicamentosas para esse tipo de situação. Eu prefiro lidar com a medicina do estilo de vida. Gosto muito da medicina, fiz de estilo de vida, fiz uma pós-graduação no Einstein sobre isso, e dentro da medicina de estilo de vida, os que eu mais gosto são os dois pilares fundamentais. Posso ser crucificado, mas, ao meu ver, nutrição e atividade física. Baseado nisso, eu determino que, no survivorship, a Graziella e o Juliano são muito mais importantes do que eu, a Paula e o Daniel Gimenez. Isso eu tenho certeza. Só que eu preciso falar para a minha paciente, vai que eu confio, porque se eu não falar, ela não vai. Porque a paciente só confia na nutricionista se o médico falar, vai lá. Porque as pessoas confiam muito nos médicos. E nem sempre a gente é digno de tanta confiança. Mas isso é fato. Então, a gente estimula, as pacientes vão. E a gente criou um projeto que é maravilhoso, chamado Projeto Flor Azul. E aqui eu já estou encaminhando para o final. Um dia na minha vida, depois de ter defendido o doutorado, e falar assim, elas precisam mudar de estilo de vida. Eu falei, eu vou criar um projeto. Ele vai ser baseado em flores azuis. Porque a maioria das flores azuis que a gente encontra nas floriculturas, elas são manipuladas pelo homem. Eram flores que não eram tão belas e se tornaram belíssimas. Com a ação do homem. Eu pego pacientes tratados de câncer de mama que não estão tão belas e se tornarão belíssimas. Projeto Flor Azul, projeto de reviver. E o Projeto Flor Azul é dentro da Disneylândia de Rio Claro, porque elas treinam aqui. 95% são pacientes do SUS. Elas não gastam R$1, elas treinam aqui. Aqui elas têm aulas sobre saúde nutricional, elas têm atividade física diária, de segunda a sábado, um dia presencial, o resto tudo online. E amanhã eu vou apresentar todos os detalhes desse estudo. E a gente é muito feliz lá. E elas também, a gente já tem mais de 100 mulheres acompanhadas. Elas ficam 6 meses no projeto. E 6 meses depois, a gente faz uma formatura para elas. Eu vou fazer uma formatura. Ah, doutor, vou fazer. E você vai na formatura. E na formatura, a gente entrega um diploma para elas, 6 meses depois. O diploma está escrito assim, nossos corações transbordam de gratidão por sua dedicação, pelo comprometimento demonstrado em cada passo e pelo espírito resiliente que você compartilhou conosco. E agora começa uma fase onde elas começarão a ser contratadas para darem aula da experiência delas na população. Isso aqui parece carinho, mas isso aqui é motivação. Isso é motivação. Por trás de tudo isso é carinho, por trás da minha flor é carinho, por trás disso é carinho, mas nada é mais do que motivação. Pega essa flor, seja feliz. Faz atividade física, seja feliz.
Eu vou voltar para você, desculpa. Na hora que você pegou o negócio. Faz atividade física, seja feliz. Porque a vida é muito bela e você vai viver muito, porque o câncer de mama você cura. Mas as sequelas de que você ouviu, do que você fez, ou do sedentarismo que você vai levar, vai custar muito caro na sua vida. Isso aqui é a dona Tereza. Um dia eu dei um diagnóstico de câncer de mama para ela, um dia eu dei uma flor para ela, e um dia eu dei um diploma para ela. Dona Tereza chegou, ela não conseguia fechar o sutiã. Hoje ela faz flexão de braço. E na primeira parte do primeiro bloco depois do almoço, falaram que qualidade de vida é autonomia. Quando você depende de alguém para fechar o seu sutiã, você não tem autonomia. Você não tem vida. Você vai depender de alguém para o resto da sua vida. Quando você não consegue pegar um chinelo embaixo da sua cama, você não tem autonomia. De qualquer maneira, algumas mulheres evoluem para quadros metastáticos. E aí a gente junta tudo outra vez. Porque existe uma nova chance. E hoje os quadros metastáticos são tratados. E são mantidos durante muito tempo. A gente só não usa a palavra cura. Mas tudo bem, mas eles são tratados. E nós temos uma paciente lá do Flor Azul, ela tem 32 anos, e ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Com 32 anos. Quando ela fez os exames para câncer de mama, antes de operar, antes de tudo, ela fez um diagnóstico que ela tinha metástase no fígado. E ela pensou, então, que ela tinha recebido as duas piores notícias da vida dela. Ter tido câncer de mama metastático. E daí, a médica oncologista virou para ela, porque ela tinha um foco de metástases na coluna, falou assim, você não pode mais pegar o seu filho no colo. Alguém com um filho de 1 ano não podia mais pegar no colo. Daí ela falou, essa é a pior notícia que eu recebi na minha vida. E foi aí que eu entendi que o meu papel ali não era mais curar a Lucilete. Meu papel ali era fazer ela pegar o filho dela no colo. Ligo para o meu anjo, ele tem 2 metros de altura, aqui, ó, Juliano. E ela fez muita coisa. A bioimpedância dela melhorou. Estou finalizando, viu? Não, já estou finalizando. Funcionário. E ela treina, e o marido treina, e ela não, sem pagar nada. E amanhã eu vou mostrar um monte de coisa dela. E é óbvio que eu ia mostrar ela com o filho dela no colo. É claro que eu ia mostrar ela com o filho dela no colo. Por isso aqui é um prêmio para nós. Porque isso é qualidade de vida. Quando você vira para uma paciente e fala assim, você não pega seu filho no colo, você está acabando com a vida dessa mulher. E as coisas não funcionam assim. Por que a gente faz tudo isso? Por que tem os malucos lá de Rio Claro que fazem tudo isso? É porque a gente tem muita fé. Porque a gente é muito grato com tudo que a gente tem. Porque a gente tem muito. E faz 6 anos que eu faço peregrinação, que eu vou andando até a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, e eu não sou tão religioso quanto vocês acham que eu sou, mas eu aprendi muito nesse caminho. Nesse caminho eu levo cartas das pacientes para Nossa Senhora Aparecida, elas escrevem cartinhas e dão para mim. Eu levo. E talvez o tratamento delas esteja nas cartinhas. E não em tudo que a gente faz. Eu não sei, a gente não sabe tudo. Foi nesse caminho aqui que eu aprendi uma frase que eu levo para a minha vida todo dia. Que eu nem te conheço, mas eu amo você. Isso é difícil de fazer. E eu não sei se eu consigo sentir isso, mas é o que eu tento fazer. Eu nem te conheço, mas eu amo você. E quanto mais simples você for, mais eu vou amar você. E quanto menos oportunidade você tiver, mais eu vou ceder o meu tempo e o meu carinho para você. Porque a oncologia é muito gratificante. E o professor José Ricardo, lá atrás, quando ele virou para mim, falou, toma cuidado com a oncologia. Ele estava me protegendo. Mas ela é muito gratificante. Quando eu estava acabando a residência de Botucatu, internou uma paciente que era funcionária do hospital. Ela tinha tratado de câncer de mama há 30 anos atrás. Obviamente, não era eu que tinha tratado, mas ela confiava muito em mim. Eu era R5. E ela falou, Daniel, eu estou desesperada que meu quadro alastrou. Eu falei, fica tranquila que nós estamos juntos. E assim foi, um dia ela internou. E eu dei o melhor quarto do hospital para ela e para a família dela. E fiquei o dia inteiro correndo pelo hospital, porque eu era residente, e no final do dia eu passei e voltei para o quarto. A Edna estava deitada, tinha um espaço entre ela e a parede. E o filho dela estava do lado. Eu cheguei e pedi para o filho dela sair. Eu abaixei perto da Edna e falei, Edna, olha quem veio aqui te ver. Ela estava de olho fechado. Ela olhou para mim. Ela deu um sorriso e morreu. Ela morreu. No auge dos meus 30 anos de idade, aquilo me fez muito mal. Eu voltei para casa e falei para minha esposa que eu não faria só mastologia. Que o professor José Ricardo estava certo. Que aquilo tinha sido muito pesado para mim. A paciente morreu olhando para mim. É muito duro isso. Muitos anos depois que isso aconteceu pela segunda vez,
eu consegui compreender que a Edna tinha me dado um presente. A Edna me deu, naquele momento, o último sorriso dela. Eu não sei se ela já tinha sorrido antes, mas ela dedicou o último sorriso para mim. Ela só me deu uma resposta: não escuta do professor Zé Ricardo. Leva o meu carinho para você. Porque eu estou indo embora, mas fica com o meu sorriso para você. Essa é a oncologia que eu faço. E eu sou muito feliz com isso. E eu acho que as minhas pacientes também são, como eu falei no começo. E eu acho que a Edna também foi. E é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Pode ficar. A sala inteira chorando, tá? Tá tranquilíssimo o ambiente agora, tá ótimo. Mas antes de encerrar, eu só queria falar uma coisa, que assim, eu acho que não só eu, mas todo mundo aqui deve ter ficado encantado. Eu não sei qual é a programação da nutrição do ano que vem, eu só sei que você está nela. É só isso que eu queria falar. E em um horário muito melhor, porque eu quero que todo mundo assista essa aula maravilhosa. Então, eu não tenho nem palavras. Eu acho que assim, o encerramento é isso, gente. Sem palavras, foi maravilhoso. Doutor Daniel, que trabalho incrível. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que... Quem estiver chorando à direita, quem estiver normal, aqui à esquerda. Mas eu acho que é isso. Agradecer a presença de todos. Foi maravilhoso. Agradecer ao doutor Daniel por essa fala incrível, que eu acho que a gente fechou com chave de ouro o dia de hoje. O ano que vem, em uma sala maior, em um horário que tiver todo mundo presente. Agradecer a presença de todos vocês. E amanhã, 9h, a gente tem um painel muito importante, onde a gente vai falar sobre políticas públicas, a gente vai falar sobre agrotóxico e o impacto em relação ao meio ambiente. Então, eu espero todos vocês às 9h. E é isso. Obrigada. Boa noite a todos. Olha, meu irmão, sabe? Eu trouxe a minha...